o título desta reflexão, dessa mensagem é Convicção na Adoração. Convicção na adoração. Essa palavra convicção, eu acho que ela é muito perigosa. Eu não costumo e não gosto muito de usar essa palavra convicção. Porém, hoje eu vou usar ela dentro de um contexto que vocês concordarão comigo que fará todo o sentido. Bom, na nossa vida cristã, nós temos lutas, passamos por muitas dificuldades, e a própria palavra de Deus, ela nos diz que nesse mundo nós teríamos lutas e passaríamos por aflições. Mas ela diz para a gente ter bom ânimo. Porém, qual o evangelho que temos ouvido? Qual evangelho nós temos pregado para a nossa alma? Você tem convicção que o Senhor te chamou para servi-lo? Você tem convicção que o Senhor te inseriu no corpo dele? Porque nós precisamos ter sim algumas convicções, pois são essas que nos sustentam de maneira a não agirmos por nós mesmos e a de não ficarmos vendidos na história. Eu quero ler com vocês hoje um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 16, versículos 9 e 10, e aí depois nós leremos dos versículos 16 até o 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 e 10, depois pularemos para o versículo 16 e leremos até o 26, que diz assim: À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Amém. Esse é o texto. E nós vamos procurar enxergar nesse texto posturas que agradam ao Senhor, que eu vou chamar essas posturas como convicções. E a primeira delas é a convicção da direção do Senhor, como descreve os versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo, ele queria ir pregar o evangelho na Ásia, porém,
o que nós vimos no texto é que o Senhor ele deu uma visão para Paulo para ir para Macedônia. E ele entendeu muito bem o recado. Ele teve convicção a ponto de se dispor e ir até lá. Paulo e Silas, eles tiveram convicção da direção do Senhor. Eles tiveram prontidão e obediência. Meu querido, qual a dificuldade vivenciamos em entender a direção do Senhor? Você tem essa dificuldade na sua vida? Qual a dificuldade nós vivenciamos em entender a direção do Senhor? Porque Deus, ele continua sendo o mesmo de ontem e será para todo sempre. E é necessário buscarmos a direção de Deus para nos nortearmos, pois é nele que nós temos essa direção. É Ele que estabelece o caminho para as nossas vidas. E se nós nos entregamos a Ele, se nós dizemos que, Senhor, a minha vida te pertence, é necessário que eu e você busquemos nele direção, para que Ele ilumine o nosso caminhar, para que Ele direcione os nossos passos, porque a nossa vida pertence a Jesus Cristo. E Paulo e Silas fizeram isso. Eles entenderam o recado e eles foram obedientes. Eles tiveram convicção na direção do Senhor na vida deles. A segunda postura que eu chamo de convicção é a convicção do chamado. A convicção do chamado, como descreve os versículos 16 até os versículos de número 18. Eles tiveram convicção de que estavam fazendo aquilo que Deus mandou eles fazerem. Então, da maneira como o Senhor chamou eles para aquele lugar, eles tinham essa convicção de que estavam fazendo aquilo que Deus mandou eles fazerem. Convicção no chamado. Você, eu, nós, temos convicção que estamos cumprindo o propósito do Senhor? Se não, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos colocar à disposição do reino e obedecer à palavra de Deus no dia a dia. Porque é diante dessa obediência, é diante da vida na palavra de Deus, que nós vamos ter essa convicção que estamos cumprindo o propósito do Senhor para as nossas vidas. E no exercício do chamado, não espere que todo mundo esteja aberto e facilite a sua obediência ao Senhor. Não tenha essa fé infantil e imatura a ponto de pensar que todo mundo vai cooperar para que você viva essa obediência ao exercício do chamado do Senhor na sua vida. Contudo, persevere, meu irmão. Persevere. Persevere. Quando nós fazemos algo que nós sabemos que o Senhor mandou, e então nós vemos o resultado positivo daquilo, nós ficamos felizes. A glória é de Deus, mas a satisfação ela é nossa. Eu imagino que o apóstolo Paulo, ao fazer isso que ele fez, ele tinha a convicção que estava fazendo a coisa certa. E de fato estava. Mas nem todos concordaram com ele. Olha só que coisa. Muitas vezes o bem que nós nos dispomos a fazer, ele é visto por outras pessoas como algo mau. Como algo que não é bem aceito. Não é aceitável no meio deles. Então não pense que o bem, ele é uma linguagem universal. Porque nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes o nosso bem, aquilo que nós fazemos achando que é o certo, que é o correto, ele é recebido por outros com maus olhos. As pessoas não concordam tanto aquilo como sendo algo bom, como algo benéfico. Porém, olha o que diz em Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
E se você caminhar um pouquinho mais para frente, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 33, nós não vamos ler, só quero fazer menção. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo de número 33, você vai observar ali, porque ali mostra que o chamado do apóstolo Paulo, ele teve um alto preço. Um preço muito caro, chamado do apóstolo Paulo. E olha que onde está descrito ali não está todo o preço, porque a história continua. Então até ali o preço foi esse. Ali vai dizer que ele enfrentou prisões, açoites, apedrejamento, naufrágios, fome, sede, frio, nudez. Porém, ele cumpriu a sua jornada, pois ele teve convicção. Tenha convicção, meu querido. Tenha convicção e esteja disposto a pagar o preço. Que você possa, eu sei que é difícil, mas a exemplo daquele texto que nós lemos anteriormente, ter essa convicção e essa disposição de que o principal é cumprir o chamado proposto. O principal é cumprir aquilo que o Senhor coloca como vontade dele nas nossas vidas, já que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Ela não pertence mais a nós. A nossa vida é de Jesus. Se você entregou a sua vida, se você entregou o seu coração para Jesus Cristo, pare de querer controlar tudo. Deixe Ele controlar, deixe Ele guiar a sua vida e esteja disposto a pagar o preço, seja ele qual for. A convicção em Cristo e no chamado dele para as nossas vidas é o sustentáculo para enfrentarmos as tempestades. A convicção do chamado é a unificação do nosso ser ao chamado. E com isso é impossível de separar, pois é encarnado como missão. A terceira convicção, a terceira postura, o que eu chamo de convicção, é a convicção da presença do Senhor. Como descreve os versículos 19 até os versículos de número 25. Bom, Moisés, lá no Êxodo, lá no Antigo Testamento, em meio à ciranda, eu chamo de ciranda o fato dele estar andando em círculos no deserto. Após ele ter saído do Egito, lá no capítulo 33 de Êxodo, antes de receber pela segunda vez as tábuas da lei, ele fala para Deus que se a presença de Deus não o acompanhasse, para ele não os permitir, não os fazer sair dali. A presença de Deus é tudo para a missão que ele tem para cada um de nós. Nós só conseguimos executar, nós só conseguimos ser obedientes e fiéis nessa missão de Deus se nós estivermos diante da presença do Senhor, a presença do Senhor nas nossas vidas. Paulo e Silas, eles tiveram convicção de que Deus estava com eles, que eles estavam fazendo aquilo que Deus falou para eles fazerem. Mesmo na dor, eles tiveram a convicção dessa presença maravilhosa. E é interessante, meus queridos, que por tão menos nós fazemos tantas birras, não é mesmo? Achamos que todos têm que concordar conosco. Nós temos uma visão muito limitada e não enxergamos muitas vezes as coisas ruins da jornada cristã como algo que o Senhor está permitindo para manifestar a sua glória e até mesmo para nos preparar para algo maior ou que tenha um propósito definido, tal como o amadurecimento cristão, o amadurecimento da nossa fé para forjar o nosso caráter cristão. O que tem tirado dos teus lábios o louvor a Deus? O que tem tirado dos seus lábios o louvor a Deus? Lutas, dificuldades, enfermidades, trabalhos, isolamento. Algo justifica? Com convicção, nós enfrentaremos até a morte.
como Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram essa disposição e receberam o livramento do Senhor. Tenhamos convicção da presença do Senhor a todo tempo nas nossas vidas. E a quarta e última postura, que eu chamo de convicção, é a convicção a ponto da adoração a Deus, como descreve o versículo de número 26. Paulo e Silas tiveram essa convicção e algo muito grande aconteceu. Não só a abertura das cadeias deles, mas observe que a adoração a Deus, ela alcança também os que estão à nossa volta. Pois Deus, ele usa gente para alcançar gente. E a nossa entrega a Deus, ela fala muito mais do que muitas palavras. Que a ação de Deus em nossas vidas transborde, e assim as pessoas que estão à nossa volta serão tocadas também pelo Senhor. Cadeias se abrem e há libertação através da verdadeira adoração. Não é à toa que o Senhor diz que está à procura dos verdadeiros adoradores. Não é à toa. Nós conhecemos bem o que vem depois do texto. O grande propósito do Senhor para aquela situação, ele foi cumprido. O carcereiro e toda a sua família se entregaram ao Senhor Jesus Cristo para viverem a vontade do Senhor para eles. E o apóstolo Paulo e Silas, eles foram honrados pelo Senhor. Muitas vezes, o propósito do Senhor, ele dói, mas certamente valerá a pena. Certamente. Se você tem a convicção da direção do Senhor, do chamado, da presença do Senhor, então exerça, meu amado, exerça essa convicção adorando a Deus. Convicção é a principal atitude da adoração. Convicção, a principal atitude da adoração. Amém, queridos? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar a Deus respondendo a palavra, respondendo aquilo que o Senhor quer fazer em nós nessa noite. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que essa palavra, que ela possa estar reverberando em nosso ser, no nosso coração, já que essas são convicções plausíveis diante da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos ter essa convicção do Senhor, do chamado, da Tua presença, Pai, e que essa convicção maravilhosa nos leve a adorar a Ti, na beleza da Tua santidade. Que venhamos confiar que o Senhor, ó Pai, é sobre tudo e sobre todos, que nada, absolutamente nada, foge ao Teu controle, Deus. Que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Tem problemas que nem calculamos, e ainda assim quantos livramentos não vivenciamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que toda essa situação que estamos acometidos, que isso possa fazer com que venhamos alavancar na nossa fé, alavancar na intimidade com o Senhor, no serviço ao Senhor, ó Pai, na devoção sincera ao Senhor, no amor ao Senhor e o amor pelo Teu corpo, pela Tua igreja. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei, eu entendo, Deus, que é muito difícil estabelecermos toda essa confiança, Pai, mas é na Tua, Deus, direção, Pai, e com a ajuda, Deus, do Teu Santo Espírito, que faz habitação em nossas vidas, ó Deus, que isso é possível. Que o Senhor nos capacite a viver de tal maneira, Deus. Que o Senhor possa completar a parte que nos falta, Deus, em nome de Jesus Cristo. E que diante dessa aproximação,
que diante, ó Deus, dessa intimidade, que diante dessa devoção, ó Pai, que possamos pisar em lugares, em caminhos que nunca poderíamos imaginar ser possível, porque é o Senhor quem nos conduz. É na Tua dependência, Pai, que nós andamos, que nós nos movemos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, faça a Tua obra em nossas vidas, ó Senhor, e coloca nos nossos lábios esse louvor autêntico, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às adversidades, ó Pai, que o nosso testemunho, que a nossa vida com Deus, que ela possa alcançar a tantas outras pessoas por meio dessa adoração. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nada justifica, Pai, com que o louvor venha sair dos nossos lábios e do nosso coração. Mas, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em nosso ser, em nosso caráter, no nosso coração, de maneira, Deus, que venhamos ser achados entre esses verdadeiros adoradores que o Senhor está à procura, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, não é à toa, Deus, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, porque muitas vezes, ó Deus, o louvor nos nossos lábios, ele tem condições, ó Deus, ele tem prazo de validade, mas o louvor na boca de um verdadeiro adorador, ó Deus, no coração de um verdadeiro adorador, ele independe de circunstâncias, ele independe, ó Deus, de lugares, de situações, de estilos de vida, mas ele, ó Pai, é um louvor que rasga o céu, que chega até a Tua presença, Deus, e que alcança tantas e tantas outras pessoas que estão à nossa volta. Então, Deus, que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores, ó Deus. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Essa é a minha oração para a Tua igreja, para todos esses que estão ouvindo, nos acompanhando nessa transmissão, que acompanharão também depois nessa gravação, Pai. Que o Senhor ache em nós esses verdadeiros adoradores e que diante dessa adoração, Pai, que possamos contemplar, que possamos vivenciar muitos milagres do Senhor na nossa vida, Deus, mas também através de nós, para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos e a Ti agradecemos. Amém. Amém.